Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Cultura Geral, mais uma vez começando um programa extremamente especial, né? Em primeiro lugar, antes da gente falar qualquer coisa, eu tenho que agradecer aqui ao Flávio, ao Fred, lá da Faculdade Milton Campos, que possibilitou esse contato também junto com o Flávio que está aqui, o Flávio Witt, e a Erlane, que é assessora de imprensa dele, e sem Erlane não tem programa, viu, gente? Isso é uma verdade, tá? Isso aqui é um fato. Bom, hoje nós vamos falar de inteligência artificial, startup, falar um pouco também do direito relacionado a essa área. É muito importante a gente tratar desses assuntos aqui no Cultura Geral, porque a vida da gente perpassa por todas essas transformações e o sucesso está vindo para as pessoas cada vez mais novas. Então, a pessoa, para chegar até um determinado ponto, a sociedade já cobra hoje o amadurecimento precoce de cada pessoa, né? Tanto é que as crianças estão tendo rotina de adulto, né? Bom, para a gente discutir sobre inteligência artificial, startup, direito relacionado a essa área, nós estamos recebendo hoje o Flávio Witt, né? Que é um dos 50 nomes aí a apostar, que é uma aposta da Forbes, né? Que já indicou ele como uma das personalidades mais promissoras aí da América Latina. Então, a gente tem um bate-papo muito extenso hoje para tratar desse assunto que eu acho que é muito importante a gente falar desse aspecto. Estamos recebendo também o Arthur, da Mania de Passar, aqui de Nova Lima. Obviamente que a ideia é ligar essa ideia de empreendedorismo, né? De uma forma geral, e mostrar para as pessoas também que é possível, né? O Flávio, o Lucas, né? Que já estão aí no mercado há muito tempo. Muito tempo assim, passou de 2 anos hoje, é muito tempo, né? Então, que já está no mercado, já está atuando, a importância que é de empreender cada vez mais novo. E o Lucas Alvarenga, que ajuda a produzir o programa aqui, e a gente vai tratar desse assunto e falar dos aspectos relacionados ao direito nessa área. Flávio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E a sociedade está cada vez mais veloz, né? Isso, Betão. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Aproveitando o gancho da Erlane que está ali atrás. Está nos bastidores tem aí. A velha piada e eu vou ter que falar que a última palavra com ela também é sempre minha. Sim, senhora. Vou fazer o que você está pedindo. Mais ou menos isso. Sim. Mas muito obrigado pela oportunidade. E é o que você falou, assim, o mundo cada vez mais rápido. A gente tendo que cada vez mais arriscar, porque a gente não sabe os resultados das nossas ações. Então, essa velocidade nos faz seguir em adaptação constante, porque senão a gente está fora do jogo, né? Arthur, bem-vindo. Falei, né? Vai no programa. O Flávio chegou de Contagem numa correria danada. Você está aqui do lado, custa chegar, né? Pois é. Então, é ossos do empreendedorismo, né? Exatamente. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui, né, no seu programa, principalmente do lado de dois grandes profissionais aqui, né? Duas referências, né, profissionais, né? Ouvi falar muito bem do Flávio, assim como do Lucas também. E com certeza eu acredito que o mercado hoje está cada vez mais exigindo do profissional, né? A questão do empreendedorismo acho que é muito importante hoje em dia, né? Para a gente querer criar coisas novas, querer inovar cada vez mais no mercado. E eu acho que para isso não tem idade, né? Eu acho que quanto mais novo, claro, seria melhor, né? Com ideias cada vez mais novas. Lucas, mais uma vez bem-vindo. Tratar desse assunto é um desafio para nós, né? E assim, por mais que eu tente acompanhar essa realidade, para mim é um pouco mais sofrido por causa do tempo, né? Da idade e também essa coisa de ter que readaptar o tempo todo. Mas vocês que já são da geração Y, vai embora. Mas a questão do direito nessa inovação tecnológica também é um desafio, né, Lucas? Eu agradeço estar aqui mais uma vez, Betão. É sempre um prazer enorme. Você precisa agradecer, não, que você ajuda a produzir. Então que você me agradeça. Então tá. Muito obrigado por me ajudar a produzir o programa.
Mas é sempre um prazer estar discutindo aqui sobre esse assunto. E como é interessante, né? Diversas vezes que eu já estive aqui discutindo sobre inovações, cada vez são assuntos diferentes, são coisas novas que estão chegando. O direito, por sua vez, tenta acompanhar as inovações. Quando consegue acompanhar, surge uma nova surge uma nova demanda, surge uma novidade que ele ainda não deu conta de regulamentar. Então, eu acredito que esse assunto a gente ainda vai render ele por vários programas. O direito é o coiote no Papaléguas. Né? Sem sombra. Ô Flávio, como é que é essa história da Forbes aí? Como é que você foi parar na Forbes? A ideia de te trazer aqui é para criar um referencial. É possível tudo acontecer, mas nada cai do céu. E o exemplo que a gente estava conversando na leitura é exatamente esse, né? Vai empreender, você tem que pôr a mão na massa. Exato. Não tenta, vou ter uma ideia e vou vender ela por $1 milhão. Não é isso, né, Flávio? Não, na nossa vez, infelizmente, as coisas mudaram bastante, né? Até a questão da Forbes é um processo. A Forbes, na verdade, ela mapeia no Brasil inteiro e no mundo inteiro jovens empreendedores que estão despontando em algumas áreas de atuação. Então eles fazem isso por categoria, tem o segmento indústria, segmento entretenimento, cada segmento eles selecionam algumas pessoas, e aí através de representatividade no mercado normalmente. No meu caso foi porque há 3 anos e meio atrás eu fundei a Viva Açúcar, que é uma empresa de comercialização de açúcar cristal, e de lá para cá as coisas foram acontecendo. Tanto não é tão fácil e simples como parece, que as minhas 2 primeiras iniciativas empreendedoras não funcionaram. Eu tentei primeiro 2 aplicativos, e um aplicativo chamava Casamento Expresso, outro aplicativo chamava Promessas, e esses 2 aplicativos não funcionaram muito bem. Depois minha terceira tentativa empreendedora, num segmento que eu já tinha um know-how por ter trabalhado num atacado, que era uma empresa familiar, onde eu tinha sido comprador de açúcar cristal. Eu aproveitei desse conhecimento que eu tinha do mercado, entrei num momento muito positivo de mercado, trabalhei igual um maluco mesmo para as coisas acontecerem. O empreendedor tem essa de ter que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Eu nunca fugi dessa responsabilidade. Então, com muito trabalho, uma sorte que acompanhou uma coragem no meu empreendedorismo. Porque tem até uma frase interessante que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, e é mais ou menos isso. Eu trabalhei bastante, as coisas foram acontecendo até chegar a ser indicado pela revista Forbes, dentre o comitê deles de empreendedores executivos que nomeiam as pessoas para a lista. Eu fui indicado entre essas pessoas. É um desafio muito grande empreender dessa forma, assim, você criar, ter o know-how é uma coisa, mas assim, você criar a marca e fazer essa coisa andar é um desafio muito grande. É um desafio enorme. Eu até gosto muito de uma frase de um empreendedor norte-americano que chamou Warren Buffett, que é o terceiro mais rico do mundo atualmente, assim, um papa do investimento, e ele fala que o papel aceita tudo. E eu acredito muito nessa tese dele, porque quando a gente vai fazer um planejamento sobre um negócio que a gente está prestes a abrir, a gente pode colocar qualquer tipo de cálculo para que o negócio seja bem sucedido, que o papel vai aceitar e te mostrar que aquilo funciona. O Excel também. Né? O Excel também. É praticamente impossível não acreditar no que a gente quer acreditar. Então, se a gente tem uma ideia, a gente acredita que aquilo vai funcionar de alguma forma. E quando a gente vai de fato para o mercado, a gente começa a ter outros desafios que não eram planejados, que foi o que aconteceu comigo. Até o Mike Tyson também fala que nenhum plano de negócio, nenhum planejamento de luta resiste ao primeiro soco que você toma. Depois você tem que ir fazendo as coisas à medida do que vem aparecendo para você. E comigo foi exatamente assim. Eu, por exemplo, entrei num momento, só para exemplificar um pouco disso, eu entrei num momento de mercado em que a commodity açúcar cristal estava valorizando demais, o que foi bem positivo para mim no início da empresa, e que mascarou alguns outros erros que eu estava cometendo. Então, quando o mercado reverteu, os outros lados que eu não estava muito preocupado começaram a ficar expostos. E aí eu falei, bom, eu estava achando que eu estava navegando no melhor mercado do mundo, e agora eu vejo que eu vou ter que adaptar bastante minha operação se eu quiser que o resultado passado me garanta resultado futuro também.
E aí eu tive que adaptar bastante de acordo com o mercado, aprendendo muito, até as coisas continuarem seguindo. Ô Lucas, qual é o grande desafio de tentar, nessa luta aí do coiote, né? Qual é o desafio de tentar dar uma segurança jurídica para a pessoa que quer empreender? É muito complicado, sim, porque você tem que pensar em todas as atenuantes ali, todas as agravantes jurídicas também, para que ela não dê um tiro na água, né? Isso é uma responsabilidade, um desafio muito grande. Como é que você se enxerga nesse processo todo? Bom, Betão, todo negócio, qualquer ramo que seja, ele vai ter riscos. E esses riscos, inegavelmente, vão passar aí, não só pelos riscos de mercado, mas pelos riscos que muitas vezes a própria burocracia estatal te impõe. Por exemplo, leis trabalhistas, leis tributárias, você tem o CDC protegendo o consumidor, e inegavelmente na atividade econômica, uma vez ou outra vão acabar acontecendo falhas e você vai acabar sendo processado por um empregado, você vai acabar sendo autuado pela Receita Federal, algum consumidor vai sofrer um acidente de consumo e você vai acabar tendo que se responsabilizar por aquilo. Isso é inerente a toda a atividade econômica. A grande questão hoje em dia cada vez mais, é o planejamento estratégico. A gente tem visto no decorrer dos últimos anos uma série de reformas trabalhistas, tá aí a reforma previdenciária, a reforma tributária ganhando cada vez mais força. E o mundo hoje, veja bem, ele é informatizado e o Estado cada vez mais vem se tornando quase que como um Big Brother. E ele passa a ter acesso às informações das suas transações comerciais, dos seus empregados. Você tem o SPED, que são as escriturações fiscais hoje em dia da empresa, que são comunicadas à Receita em tempo real. Você tem o e-social, hoje em dia, que todas as transações relacionadas à Previdência, relacionadas à sua folha de pagamento, são comunicadas em tempo real. Então, cada vez mais o Estado vem fechando o cerco no que tange a fiscalização das empresas, principalmente médias e grandes empresas, e cabe ao empreendedor cada vez mais se preocupar de forma preventiva, a fim de evitar que os problemas venham a acontecer. É inevitável que problemas aconteçam, né? Porque toda atividade tem seu risco, mas não existe atividade econômica sem risco. Não existe. Mas de toda forma, o planejamento desse negócio, principalmente na área do direito, pode ser um divisor de águas, principalmente a partir do momento em que a empresa começa a crescer e começa a expandir suas atividades. Arthur, você que começou, como o Flávio falou, batendo escanteio e está correndo para cabecear, né? Exatamente. Você tem duas funções também, você tem duas atividades, né? Que é de arquiteto também. Qual é o tamanho dessa perspectiva? Assim? Eu sei que você fez Sebrae, depois você fez a sua faculdade de arquitetura e tal, e agora você está empreendendo com uma prestadora de serviço. Às vezes dá medo, assim, dá uma certa insegurança, assim, quando você está para empreender alguma coisa, assim, quando você pensou assim, vou trazer essa franquia para cá. Aí você foi lá, buscou a franquia. Na hora que você instalou ela, falou, nossa senhora, é isso tudo? Na verdade, acho que qualquer negócio sempre vão existir desafios, né? Que empreender, na verdade, é você acreditar numa ideia que ainda não é concreta, né? Você depositar toda a sua força e sua energia em algo que você ainda não tem certeza se vai dar certo. E aí que está a graça de empreender, né? Que você vai pôr aquilo em prática e vai perceber os desafios ali no dia a dia. Na minha atividade de arquitetura, eu já tinha uma experiência no mercado, né? Atividade de projetos logísticos, né? Industriais. E aí eu percebi que eu precisava de um novo desafio, até mesmo para trazer uma renda extra para a família, né, para ajudar meus pais em casa, etc. E aí eu resolvi abrir essa franquia aqui em Nova Lima, encarando o desafio de ser algo que
o Nova Alimense às vezes não iria aceitar, né, por ser uma cidade, né, teoricamente interiorizada, né, as pessoas, a mentalidade... Provinciana. Provinciana, exatamente. Então, assim, as pessoas talvez não iriam aceitar muito essa ideia de ter uma startup, né, uma empresa nova no mercado prestando serviço de passadoria de roupas. Então, imaginei que isso poderia sim ser um empecilho para atuar aqui na região. Mas eu acredito que o mercado hoje em dia está cada vez mais permitindo que as pessoas tenham mais de uma função, né? Igual eu consigo conciliar a minha atividade de arquiteto com a franquia na parte da administração, né? E também na entrega das roupas, etc. Sou eu mesmo que faço. Então, eu ainda consigo fazer essas duas funções. Pôr a mão na massa é um grande negócio? Ou é a alternativa que se tem hoje? Eu acho que os dois, porque quando você põe a mão na massa, você entende mais o seu negócio, né? Acho que todo negócio sempre começa com o próprio proprietário, né, fazendo as coisas acontecerem. Porque aí você vai entender desde a fase que você começou até a fase que ele está em constante desenvolvimento. Então acho que é muito importante a pessoa pôr a mão na massa para entender melhor como funciona. Fica à vontade. Só porque, na verdade, eu acho muito interessante essa questão da conciliação entre a atividade de arquiteto com o empreendedorismo. Eu acho que isso é legal também da gente trazer, porque o empreendedorismo é uma atividade arriscada, assim como a gente sabe, e as pessoas muitas vezes depositam muitas esperanças em cima disso, até porque dependem daquilo mesmo. Se o empreendimento não der certo, não tem mais muito nem caminho. E se você conseguir conciliar continuando trabalhando em algo que já é concreto para você, te dá pelo menos uma segurança de, eu posso fazer isso com uma pressão menor, a atividade empreendedora, porque caso não funcione como eu espero, eu tenho o que continuar fazendo do lado de cá. Então, se você conseguir balancear um pouco disso para diminuir a pressão em cima do novo empreendimento, também ajuda a dar um conforto mental para que a coisa funcione melhor. Ter mais de uma atividade, que é o seu caso também, consultor, palestrante, empresário, é fundamental hoje a pessoa se identificar em mais de uma atividade, Flávio? É fundamental, tem que ter, claro, um cuidado muito grande, assim, você tem que sempre avaliar a quantidade de atividades que você consegue fazer e entregar bem, porque senão você vai ficar igual o pato. Eu acho que foi o governador que falou, você vai ficar igual o pato, porque pato nada, anda e voa, mas não faz nada bem. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer coisas demais. Só que eu acho que essa multidisciplinariedade aí de funções é importante, porque você acaba crescendo muito em outras atividades também. Eu agora sou muito convidado para dar palestras. E em toda palestra que eu dou, eu conheço muita gente nova, sou apresentado por várias oportunidades novas, às vezes algo que eu falo ali para o público, alguém que está na plateia se identifica e tem algum projeto relacionado e me chama para fazer parte. Então, assim, aprendo bastante à medida que você está palestrando com o intuito de ensinar, você também aprende bastante. Isso me ajuda, inclusive, no meu negócio. Só que eu tenho sempre uma preocupação de não fazer demais, porque tem uma linha tênue isso. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, fazer 1 minuto de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Hoje o programa está muito bom, hein? Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. O programa Comprar Bem, ele tem uma relevância
fundamental. Ele prepara esses empresários a como lidar dentro de um processo licitatório. E a gente chega em 2019 comemorando essa marca de mais de 50 milhões de compras públicas dentro da cidade de Nova Lima com comerciantes locais. E, consequentemente, isso gera o desenvolvimento da região. A gente precisa aumentar a participação dos empreendedores, né, nos processos licitatórios de Nova Lima. Por isso, a gente tem a Sala do Empreendedor, que é um instrumento, né, que é a política pública de recepção do empreendedor novalimense. Fiquei muito à vontade, eu senti à frente de uns consultores, né? A expectativa é de confiança, de muita confiança em conseguir ganhar para prestar um serviço bem para a comunidade, com preço justo. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Lucas, vou direto para você. Inteligência artificial, direito, startup e esse mundo todo novo aí que tá. Essa metamorfose. Bom, Betão, a gente até discutiu muito sobre isso. E vamos continuar, né? A grande questão o grande paradigma que a gente tem hoje no Brasil é a questão, que eu até já acabei de falar, de que a tecnologia sempre vai numa velocidade muito mais rápida do que o direito consegue chegar. E o Brasil, ele vem de uma estrutura de Estado burocrático em que o Estado promove a vigilância, a fiscalização, a fim de arrecadar tributos e a fim de poder prover serviços públicos para toda a população. E acabou que chegou um ponto que essa conta não fecha mais. Os tributos, todos nós sabemos que estão altos demais, o empresário paga muito tributo, o consumidor paga muito tributo, o trabalhador paga muito tributo. E o Estado... E ainda tem um detalhe aí que nós conversamos aquela vez com o Walter aqui, nós estamos com um problema que as grandes corporações que não pagam nada, né? Pois fora isso. E o Estado também, por sua vez, ele não consegue oferecer essa gama enorme de serviços aos quais ele se propõe a prestar. Então, o que precisa de ocorrer? Tem que haver uma quebra de paradigma, a gente precisa de repensar a estrutura arrecadatória e a estrutura de prestação de serviço do Estado, porque a gente não pode mais cobrar tributos da forma com que se cobra, com essa sanha arrecadatória, e não se pode mais gastar o dinheiro da forma como se gasta. O mundo inteiro vem passando por esse problema, o mundo inteiro vem sofrendo com reformas estruturais, só que o Brasil tem problemas crônicos que já se arrastam aí por mais de 30 anos. A estrutura tributária do Brasil não é um problema de hoje. É um problema que vem de antes da Constituição de 88, se agravou muito com a Constituição de 88 e com a Lei Candir, né, que é a lei do ICMS, que jogou todos os entes da federação em uma guerra, em que cada um quer cobrar menos tributos do que o outro para atrair investimento. No final das contas, o Estado diminui sua arrecadação de uma maneira geral, porque o empresário, obviamente, querendo buscar a maior competitividade, vai para o Estado que lhe der mais benefícios, isso aí não tem sombra de dúvida. E o Estado cada vez mais pressionando as empresas para recolher tributos. A tributação do Brasil, em grande medida, incide sobre o consumo. Então, quem é o contribuinte, de fato, é o consumidor. Quem está pagando pelo tributo é o consumidor. Mas quem está cuidando de arrecadar esse tributo, de fazer declarações, de alimentar o fisco de informações, é o empresário. E nisso se vai uma quantidade de dinheiro enorme. Se eu não me engano, em 2015, 2016, saiu um estudo da PwC falando que o Brasil era o país mais burocrático do mundo e que se gastava 2.800 horas por ano simplesmente para alimentar o fisco de informações. Eu te garanto que esse número deve ter aumentado hoje em dia, porque
eu já te falo que nesse meio tempo foi instituído o E-Social e o SPED passou a ser obrigatório para uma gama maior de empresas. Então eu te garanto que esse número, que já era absurdo perto dos outros países, se tornou ainda maior. Então, é onde que eu quero chegar com tudo isso. Empreender precisa de ser uma coisa menos burocrática e o Estado precisa de dar mais liberdade para a iniciativa privada para poder atuar dentro da sua autonomia de liberdade civil. Uhum. É óbvio que a fiscalização é extremamente importante, principalmente em relação ao mercado, porque tem aí diversas crises no mundo para comprovar esse raciocínio de que uma fiscalização pelo Estado, do sistema financeiro, do mercado de consumo, é imprescindível. Mas é importante que o Estado, e o Estado até vem buscando isso, haja vista a medida provisória recente. 871, né? Exatamente. Liberdade econômica. O Estado tem tentado cada vez mais desburocratizar, mas tem que se desburocratizar ainda mais, dar mais liberdade, porque senão a gente fica preso nesse estado em que tudo depende de arrecadação do Estado e tudo depende de prestação de serviço por parte do Estado. Arthur, qual que é o principal desafio que você encontra em Nova Lima para poder empreender e colocar suas ideias de maneira de passar? Porque aqui ainda tem essa cultura ainda, né? Você fala, tem um menino aqui, menino que passa a roupa. Como eu disse, né? A gente está numa cidade ainda que as pessoas têm uma mentalidade um pouco diferente, né, daquilo que a gente propõe para o mercado. A gente propõe um serviço inovador, né, no serviço de passadoria de roupas, em que, na verdade, trata-se de uma startup, né? E as pessoas daqui têm essa mentalidade um pouco de uma passadeira, né, na verdade. Não existe uma empresa por trás daquilo, né, pelo menos na visão delas. Então essa que é a maior dificuldade, de provar que existe um serviço com qualidade, né, que vai proporcionar uma economia para ela, né, em questão de energia elétrica, a comodidade, né, de buscar as roupas na casa dela, passar, entregar, tudo isso com um horário pré-estabelecido com ela e com cláusulas contratuais, inclusive, por trás disso também, garantindo todos os direitos do consumidor, né? Então as pessoas ainda têm essa dificuldade, né, de enxergar um negócio como uma coisa mais inovadora, assim. Flávio, inteligência artificial e seu negócio. Como é que você vê a inteligência artificial nos negócios que você faz? Tanto de consultoria, como prestação de serviço, e também como industrial. Certo. Como é que você está enxergando tudo isso? Inteligência artificial, de maneira geral, são as máquinas aprendendo com elas mesmas e cada vez se desenvolvendo por conta própria e conseguindo fazer atividades que são humanas. Eu enxergo, o meu negócio é um negócio muito tradicional, então existe essa dificuldade de inovação, mas eu enxergo que todos os negócios estão suscetíveis às transformações que estão acontecendo no mundo. Então todo mundo tem que estar sempre muito atento a isso, inclusive a inteligência artificial. E aí qual que é o core dessa discussão, na minha opinião, a parte central dessa discussão? Tem um empreendedor que chama Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. Ele é um dos maiores e-commerces do mundo e é um cara que saiu do interior da China para um empreendedor de classe mundial. E ele fala que seres humanos são melhores em serem humanos. Ou seja, essa habilidade de lidar com outras pessoas, criar empatia e tratar de coisas que as máquinas não vão fazer. Porque a inteligência artificial vai nos ajudar aos processos que, na verdade, não tem que ser nossos mesmos, na minha opinião. Por exemplo, no meu negócio, eu fico muito preocupado em fazer operações de compra e venda de açúcar. Então, eu tenho que identificar melhor momento de compra, melhor momento de venda. E, para isso, eu tenho que avaliar um sistema complexo de muitas variáveis. Então, tem preço de petróleo no mercado mundial, preço do etanol, preço do açúcar, quantidade de oferta em determinados países, qual que é o percentual que a usina vai dedicar para a produção de açúcar ou de etanol a partir da cana. Então são muitas variáveis. Para um ser humano fazer
uma avaliação de todo esse cenário e tomar uma decisão, a gente toma muito tempo. Então a gente precisa com que as máquinas realmente aprimorem isso, conseguem captar esses dados de uma maneira mais assertiva, ligar como que os movimentos de cada mercado interagem, para que elas possam fazer isso e nos ajudar nas decisões que não precisam ser feitas por nós. Não acredito que isso vai tomar o trabalho dos seres humanos, assim como aconteceu, por exemplo, na época que o Ford criou o carro, não simplesmente acabou com a indústria do cavalo. Ele criou uma nova indústria para as pessoas trabalharem, então foram novas oportunidades de emprego. Então eu, inclusive, dentro da minha empresa, procuro ficar o mais atualizado possível com inteligência artificial e onde que isso pode ajudar no meu negócio, para que caso essa seja de fato a habilidade do futuro, as máquinas nos ajudando nos negócios, eu estar dentro dessa transformação e não esperar meu concorrente fazer isso e me deixar de fora. É um desafio? É um desafio gigante, assim como tudo no empreendedorismo e no mundo, em carreiras executivas ou carreiras empreendedoras, a gente lida com desafios o tempo inteiro. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela nossa frente. A nossa pior decisão é não encarar esse desafio de frente. Então é um desafio, não sei muito bem como isso vai funcionar para o meu negócio, ainda não foi altamente impactado por inteligência artificial, mas eu tenho que estar de olho porque eu tenho que ser quem vai liderar essas transformações no meu segmento. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aqui ao Flávio, ao Arthur e ao Lucas. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais programa Cultura Geral. Espero por todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.